Bom dia, pessoal. Começar mais uma aula. Hoje a gente vai completar o nosso tema da semana passada, em que nós falamos sobre as cadeias alimentares, né, os impactos nas cadeias alimentares. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações ecológicas, né? A gente está vendo aí uma foto de um formigueiro, né? As formigas, elas são seres que vivem em uma sociedade, né? A gente vai entender daqui a pouquinho melhor o que é isso, mas são seres que, apesar de individuais, cooperam entre si para que sua vida seja mais fácil, para que seu trabalho consiga ser executado. Então, o que são as relações ecológicas? As relações ecológicas, elas são interações entre indivíduos, tá? Dentro do ambiente. Esses indivíduos, eles podem ser de uma mesma espécie, e aí a gente chama essa relação de intraespecífica, tá? Entre indivíduos de uma mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes, o que a gente chama de interespecífica, tá bom? Essas relações também, elas podem ser harmônicas, que é quando essas relações causam benefício e não causam prejuízo a nenhum dos indivíduos envolvidos naquela relação. E elas também podem ser desarmônicas, onde alguém leva vantagem e o outro é prejudicado, tá bom? Então vamos lá. A predação ou predatismo, né? Essa relação, ela é uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, né? Indivíduos de uma mesma espécie receberia outro nome, que é o canibalismo, né? Então, mas que ocorre também na natureza em algumas espécies, mas a predação ou predatismo é a relação entre indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Aonde um indivíduo, o predador, se alimenta de outro indivíduo que a gente chama de presa, tá? Então a gente sabe, é fácil, né, de saber o que é a predação. Porém, né, o pessoal aí do Externato Livro de vocês não fala isso com clareza, mas a predação, a gente olha assim, poxa, que pena o bichinho indo lá comer o outro, né? Algumas pessoas ficam assim, meio desconfortáveis, mas a relação de predatismo ou predação, ela é muito importante no ambiente, porque ela ajuda o controle de populações de seres vivos, que a gente viu lá nas cadeias alimentares, né? Quando eu tenho um predador e uma presa, a população de predadores é regulada pelo tamanho da população de presas, né? Não dá para ter muito predador e pouca presa, senão a gente vai ter fome entre os predadores, eles vão morrer, como também a população de presas, ela é controlada pelos predadores. Eu não vou ter uma explosão, por exemplo, aqui no caso da foto, de herbívoros, que vão detonar aí as plantas do ambiente, porque o número de indivíduos vai ser controlados pelos predadores. E eles também, os predadores, ajudam a qualidade da população das presas. Como assim? Quando a gente tem doenças, né, indivíduos com problemas ali no meio das presas, eles são, né, geralmente mais vulneráveis aos predadores. E aí os predadores também ajudam a controlar a expansão ali de doenças dentro da população das presas. Então, a relação de predação, ela é uma relação alimentar, onde é uma relação desarmônica, né? A presa ela morre em favor do predador, né? Um leva vantagem, o outro leva desvantagem, mas para o ambiente em si é uma relação muito importante. A competição, gente, a competição, como o nome já diz, é uma competição por recursos entre indivíduos, que pode ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes ou entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Competição pelo quê? Competição por recursos, geralmente, né? Esses recursos, eles podem vir na forma de alimento, por exemplo. Eu tenho uma quantidade limitada de alimento no ambiente e aqueles indivíduos que precisam daquele alimento vão competir por aquele alimento, né? Então, quem conseguir ganhar a competição vai ter acesso àquele alimento, quem não conseguir não vai ter acesso àquele alimento e pode, inclusive, vir a morrer por isso.
Outro recurso é o abrigo, né, o habitat, né, o território. A gente sabe que, por exemplo, coloquei fotos de leões e hienas aqui. Leões, dentro da sua espécie, eles competem por território também, né? A gente vê isso em vários documentários, outras espécies também, indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, no caso aqui também o leões e hienas, competem por alimento, competem por território de caça também. Então aquilo que a gente vê lá no filme do Rei Leão, que é tratado lá artisticamente, né, acontece no ambiente, né? Os leões e as hienas, eles têm atritos, né, brigas ali, por conta de competição por comida, competição por território também, né, por áreas de caça. Então, geralmente eles vão entrar em conflito aí por conta disso. E no caso de indivíduos de uma mesma espécie, a gente também tem a competição por parceiros para acasalamento, né? Então, as fêmeas, os machos, às vezes o número é limitado, né? Tem mais fêmeas do que machos, tem mais, geralmente, né, mais machos do que fêmeas, ou os machos, eles, dependendo da espécie, no caso dos leões, por exemplo, um macho ele vai tomar conta de um determinado número de fêmeas, né, não só uma, mas um grupo de fêmeas, né, por bando ali. Então eles vão lutar, né, os machos ali, geralmente, que é o que acontece, vão lutar para poder conseguir ter acesso às fêmeas. E no meio dessa luta pode ocorrer ferimentos graves até o falecimento de alguns indivíduos. Tá? A competição, é importante destacar que, embora ela aconteça no ambiente, e é uma relação desarmônica, né, porque um consegue ter vantagem, o outro prejuízo, ela nunca é totalmente benéfica para ninguém, tá? Porque mesmo o vencedor da competição, ele pode ter prejuízos por conta do processo de competição. Por exemplo, aqui, né? Tem o leão que está competindo com as hienas ali, provavelmente por alimento. Mesmo se, vamos supor, a foto mostra o leão aqui meio sozinho, provavelmente ele vai perder a competição, mas o leão vive em bando, né? Mesmo se os leões ali, por exemplo, conseguissem expulsar as hienas daquele local, provavelmente eles estariam feridos, né, mordidos, por conta daquela briga, e isso aí poderia acarretar problemas posteriores. Então, a competição ela nunca é totalmente vantajosa para ninguém, ainda que esse indivíduo vença a competição. Outra relação importante é a relação do comensalismo, tá? Que tem como uma forma de comensalismo o inquilinismo. Então, o inquilinismo é uma forma de comensalismo. Comensalismo é uma relação entre dois seres vivos, só que nessa relação, entre vários indivíduos, só que nessa relação um vai ser beneficiado e o outro não vai ser nem beneficiado e nem prejudicado, tá? Um exemplo que é clássico, né, que a gente sempre mostra nas aulas, e vocês estão vendo isso pela primeira vez, é importante a gente falar, é o exemplo da rêmora, que é esse peixe aqui, ó, tá? Esses peixinhos aqui que estão em volta aqui do tubarão, com o tubarão. Então você olha assim, esses peixes, eles nadam colados ao corpo do tubarão. E o tubarão vai nadando e nem se incomoda muito com esses peixes. O que acontece nessa relação? O tubarão, quando ele se alimenta e ele come, né, uma presa grande, por exemplo, ele movimenta a cabeça para poder se alimentar, para poder cortar os fragmentos de carne. Ao se movimentar, esses fragmentos eles caem, né? Ele não se alimenta desses restos de comida. As rêmoras, elas vão se alimentar de tudo que vai cair ali, que não vai sobrar da boca ali do tubarão, tá? Então elas conseguem alimento, né? Porque o tubarão é um grande predador, então elas ficando ali perto do tubarão, elas vão conseguir uma fonte boa de alimento e elas vão conseguir proteção também, porque nenhum outro peixe vai querer se aventurar de tentar atacar uma rêmora próxima a um tubarão que pode ser um predador dele, tá?
Então, elas conseguem proteção e alimento. Para o tubarão isso faz diferença? Não faz diferença, tá? Porque esses restos de alimento ele não come mesmo, né? Isso não vai fazer diferença aí para alimentação do tubarão. E ele vai seguir a vida dele normalmente. Então, comensalismo, a rêmora, vai ser beneficiado e o tubarão não vai ser nem beneficiado e nem prejudicado. Uma forma de comensalismo é o inquilinismo, que é quando um ser vivo ele vive dentro ou sobre o corpo de outro ser vivo sem causar prejuízo para ele, tá? E causando benefício para esse indivíduo que é o inquilino. Então, por exemplo, o livro de vocês cita a bromélia, é um caso parecido também ao da orquídea, que eu botei para vocês aí na foto. As bromélias e as orquídeas são plantas que vivem sobre outras plantas, vivem sobre árvores. Qual é o benefício disso para elas? Elas estão mais altas, longe de herbívoros, né? Longe de indivíduos que vão se alimentar dessas plantas, tá bom? E elas vão estar, além de longe dos herbívoros, mais próximos ali da luz, né, para poder fazer a fotossíntese. Então, para a bromélia, para a orquídea, viver sobre outras árvores é bom, é benéfico, né? Mas essas árvores que servem como suporte, elas não são prejudicadas por haver ali uma bromélia, por haver ali uma orquídea, tá bom? Elas não vão roubar nutrientes, não vão causar fraqueza, não vão causar nenhum prejuízo para a árvore, tá? Então, é uma relação benéfica para um e neutra para outro. Então, o inquilinismo ele é uma forma de comensalismo. Agora, o mutualismo. O mutualismo olha, é uma relação que é benéfica para os dois. Os indivíduos que envolvidos no mutualismo, todos eles vão ser beneficiados de alguma forma. Só que no caso do mutualismo, essa relação ela é obrigatória. Geralmente, essas espécies que são envolvidas no mutualismo, elas não sobrevivem longe das outras, né? É uma relação, portanto, entre indivíduos de espécies diferentes que vivem juntos obrigatoriamente, se beneficiando um do outro, tá bom? Um exemplo que a gente sempre fala também é o líquen. O líquen é essa casquinha aqui, ó, essas manchinhas aqui, no caso aqui meio claras, meio esverdeadas, que estão aqui em cima desse tronco de árvore. Vocês já devem ter visto isso sobre pedras, sobre troncos de árvore, esse tronco ou a pedra toda manchadinha, né, com essas manchinhas claras. Isso é o líquen, tá? O líquen, ele não é uma espécie separada. Ele é uma associação de algas microscópicas, né, de algas protistas, não são plantas, né, são algas do reino protista, com fungos. Então, essas algas vivem dentro dos fungos, tá bom? E qual é o benefício dessas relações? Essas algas, ao viver dentro dos fungos, elas estão no local com umidade, né, dentro ali do corpo dos fungos, tá? Elas recebem do fungo água e sais minerais, tá? Por sua vez, a alga ela é um ser fotossintetizante, ela faz fotossíntese, ela produz alimento através da energia da luz, da água e do gás carbônico. Aí ela vai produzir na fotossíntese alimento para ela e também alimento para o fungo, tá? Então o fungo vai receber ali açúcares, né, glicídios produzidos por essas algas. Então a alga recebe o benefício da proteção e do fornecimento de alguns materiais e ela dá para o fungo em contrapartida alimento que o fungo vai utilizar para poder obter energia. Então, o líquen é uma associação entre algas e fungos e é um exemplo de mutualismo. A protocooperação, gente. Protocooperação é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes também, mas benéfica para ambos. Porém, a diferença para o mutualismo é que a protocooperação ela não é uma relação obrigatória, tá? As espécies podem viver separadamente, tá bom? Mas quando elas estão juntas, elas desenvolvem uma relação que é benéfica para ambos.
E um dos exemplos, né, o livro de vocês cita ali o caranguejo eremita e a anêmona, né, mas aí eu quis na aula, hoje vocês podem ver no livro, mas eu quis na aula para vocês dar um outro exemplo, que é a do crocodilo e do pássaro palito. Tá? A gente vê essa foto aqui do crocodilo de bocão aberto com um passarinho lá dentro. Aí você pode pensar, caramba, o passarinho é doido, né? Entrou lá dentro da boca do crocodilo, ele vai fechar, ele vai comer o passarinho. Mas isso geralmente não acontece. Por quê? Porque o pássaro palito, ele é um pássaro que ele se alimenta de pedacinhos de alimentos que ficam presos entre os dentes do crocodilo, tá? E isso é importante porque qual é o benefício disso para o crocodilo? Se a gente pensa na gente, se a gente comer e não escovar os dentes, o que vai acontecer? Né? Todo aquele fragmento de comida que fica preso entre os dentes, se a gente não passar o fio dental, não escovar os dentes, aquilo vai apodrecendo dentro da nossa boca e vai ajudando a criar cáries. E com isso vai apodrecendo os dentes, daqui a pouco a gente não tem dente mais. Ou vai ter dentes ruins, enfraquecidos, né? Quebrados. Para o crocodilo isso também pode acontecer. Se aqueles fragmentos de comida ficarem ali presos nos dentes, eles podem ir apodrecendo e o dente do crocodilo pode ir apodrecendo. Só que ele é um predador. Se ele não tiver os seus dentes, ele não vai conseguir se alimentar direito, não vai conseguir caçar, ele vai morrer. Né? Então o que o pássaro palito faz? Ao comer esses fragmentos de alimento, ele está contribuindo para a saúde dos dentes do crocodilo. O crocodilo instintivamente sabe disso, então quando o pássaro palito ele chega ali, ele não fecha a boca. Ele mantém a boca aberta para que o pássaro palito coma esses fragmentos de carne e ajude a ele a ficar com os dentes melhores. Para o pássaro palito isso é benéfico? Com certeza. Ele está tendo ali uma fonte fácil de alimento, né? Já tem bastante alimento dentro da boca do crocodilo, ele não precisa ficar procurando muito ou enfrentando problemas para que ele possa conseguir esse alimento, tá? E também ele está protegido, porque o momento que ele está se alimentando, que ele poderia estar vulnerável ali a outros predadores, ele está dentro da boca do crocodilo. Qual vai ser o bicho que vai querer atacar um pássaro palito, ele estando dentro da boca de um crocodilo? Né? Então isso aí é uma relação que é benéfica para o crocodilo e para o pássaro palito. Parasitismo, gente. Parasitismo é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes quando um indivíduo ele tira vantagem do organismo de outro indivíduo. Tá? Ele vai se alimentar do organismo de outro indivíduo e esse outro indivíduo ele vai ser prejudicado com isso. Tá bom? Então eu dei o exemplo aqui do carrapato, que ele é um ectoparasita, né? Ele é um parasita que vive sobre o corpo de um outro animal. Os endoparasitas, por exemplo, eles vivem dentro do corpo de outro animal. O carrapato ele é um ectoparasita, ele vive fora. Tá? E ele vive fora se alimentando do sangue, né, de um mamífero e com isso causando problemas, né, enfraquecimento para esse outro animal que está perdendo sangue. O carrapato também ele transmite doenças, né, então ele pode aí transmitir uma doença que pode levar aí esse mamífero a óbito, né, a morte ou um estado de debilitação, tá bom? Então, o parasitismo ele vai ser vantajoso para o parasita, mas ele vai ser desvantajoso para o hospedeiro, que é o indivíduo que vai hospedar, que vai ter ali consigo os seus parasitas. Ok, gente? Nem sempre o parasitismo ele vai levar o hospedeiro a óbito, né? Na realidade, as relações de parasitismo mais, como a gente pode dizer, mais bem estabelecidas, né? O parasita ele enfraquece o seu hospedeiro, mas ele não mata o hospedeiro porque ele depende do hospedeiro para poder sobreviver. Mas algumas relações de parasitismo sim pode levar o hospedeiro à morte. E agora a gente vai falar de relações que são intraespecíficas, né? E harmônicas, tá bom? A primeira delas é a sociedade. A sociedade, ela é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que eles vivem juntos e dividem o trabalho para o bem do grupo, né? Os seres humanos vivem em sociedade,
Nem sempre a gente se ajuda, né? Mas a gente vive em sociedade. Mas, por exemplo, as abelhas, as formigas, né? Como eu coloquei aqui no caso para vocês, as abelhas, elas vão viver, né, em grupo, e dentro desse grupo vai haver divisão de trabalho. As abelhas, elas têm tarefas específicas para o bem da colônia, né? Por exemplo, aqui a gente tem, provavelmente, por conta aqui do abdômen mais comprido, essa abelha aqui é uma abelha rainha, tá? Qual é a função da abelha rainha? Reprodução, né? Ela vai produzir os ovos, ela vai ter os filhotes para toda a colmeia. Aí você vai ter os zangões, que são os machos, que vão ter a função também de reprodução. Você vai ter as operárias, que tem várias funções ali de defesa da colmeia, de produção de mel, de alimentação e cuidado das larvas, né, dos filhotes. Então, assim, são vários indivíduos que cooperam para o bem do grupo. Tá? Então a gente chama isso de sociedade. Abelhas são seres sociais, formigas são seres sociais, cupins são seres sociais, várias espécies de primatas, né, chimpanzés, por exemplo, são seres sociais, seres humanos são seres sociais. Tá? Os lobos, por exemplo, são seres sociais. Ok? Então várias espécies, elas vivem em grupos para o benefício do grupo, para o bem maior do grupo. E a gente tem as colônias, né? A colônia, se você ler aqui o que eu coloquei para vocês, a gente vai ter algo muito parecido com a sociedade, né? Indivíduos que vivem juntos para o bem maior do grupo. Qual a diferença de colônia para a sociedade? É que a colônia eu vou encontrar uma ligação anatômica, ou seja, o corpo dos organismos ele vai estar ligado um entre o outro. Tá? Eu vou ter uma ligação física do corpo. Cada um vai estar preso fixamente ao outro, membro desse grupo, tá? Formando o que a gente chama então de colônia. Um exemplo para vocês é a caravela portuguesa, que é um tipo de quinidário, né? Grupo lá das águas vivas. Só que quando a gente olha a caravela assim, ao contrário do que a gente pode imaginar, ela não é um bicho só. Ela, na realidade, é a união de vários quinidários dessa espécie, né, aonde cada indivíduo assume o papel específico. Alguns vão formar aqui a crista, outros vão formar o que a gente chama de pneumatóforo, que é uma estrutura de flutuação, outros vão formar os tentáculos, que são as estruturas aqui para a captura de alimento. Então, aqui nessa estrutura toda, eu vou ter uma união de vários quinidários para formar as estruturas que formam no conjunto aqui da caravela, que a gente chama de caravela portuguesa. Tá? Então, isso é um tipo de colônia. Né? A gente tem, por exemplo, quando a gente cultiva bactérias em laboratório, né, as bactérias geralmente também fazem colônias. Então, a gente vê aquela massinha ali de bactérias, uma vivendo junto da outra, né? Às vezes a gente não consegue nem definir onde está uma bactéria, onde começa uma bactéria e termina a outra, e elas estão ali também, formam aquelas colônias para poder extrair melhor alimento do ambiente, para poder proteger, né? Isso funciona com proteção entre os indivíduos, tá? Então, algumas espécies se unem anatomicamente e formam o que a gente chama de colônia. Então é isso, galera. A gente fica por aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do vídeo aí no PDF que eu disponibilizo lá na plataforma lá do Externato José Levi, né, da escola. Quem não for da escola pode perguntar aí na descrição do vídeo, deixar suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido mais um pouquinho hoje sobre as relações ecológicas, tá? Pessoal lá da escola, não esqueça de fazer as atividades que também vão ser postadas na plataforma. Abração, obrigado, gente, e até a próxima.